Olá, tudo bem? Eu sou a professora Daiane e eu vou dar continuidade à matéria de vocês. Eu não me recordo se eu já dei aula para vocês, se eu já entrei em sala, mas de qualquer forma, né? Deixa eu me apresentar. Então, como eu falei, meu nome é Daiane, eu sou engenheira, eu sou empreendedora, eu tenho meu escritório e eu vim contribuir um pouco com o ensino de vocês. A gente vai conversar. Eu gosto muito desse tema, empreendedorismo, eu acho bem legal. Mas antes de eu dar exemplos, né, a respeito de situações, e a gente poder discutir um pouco sobre empreendedorismo, a gente precisa entender, embasar o que é o empreendedorismo. Então, você já sabe, né, que o empreendedorismo, ele, é, ele vai muito além do que simplesmente eu ter uma ideia, eu ir para o mercado de trabalho, eu pensar em eu não ter chefe, né? Então a gente precisa reforçar algumas ideias e discutir algumas atitudes empreendedoras sobre a forma como se aprende a empreender, porque se aprende a empreender. Tem pessoas que têm perfil empreendedor? Sim, tem pessoas que têm um perfil muito mais empreendedor. Mas de uma forma geral, normalmente a gente aprende a empreender. E esse conceito é muito importante. Você provavelmente deve concordar que ambientes empreendedores e atrativos fazem diferença nos processos de formação pessoal e profissional. Isso acontece quando ideias são incentivadas e valorizadas. Há investimentos, respeito, acolhimento, projetos de futuro, e isso faz toda a diferença. A importância que os empreendedores dão ao conhecimento é essencial, porque para empreender, você não depende do conhecimento de outra pessoa. Quando você terceiriza um trabalho, sim, mas em suma, você está dependendo do seu próprio conhecimento, do conhecimento que você adquiriu e daquele que você é capaz de reproduzir. Então, em geral, o saber ocupa um lugar muito importante nos projetos dos empreendedores, o que permite aprender a empreender com mais segurança. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais segurança você tem para empreender, porque o empreendedorismo ele é sim um mercado incerto. Por isso, a gente fala que para empreender é preciso conhecer, porque quanto mais conhecimento você tem, mais respaldo você tem, beleza? Então, vamos dar início aqui à nossa aula. Então, gente, quando a gente fala de empreendedorismo, é importante a gente entender que nem sempre o empreendedor ele vai ser aquela pessoa portadora do capital do investimento, mas ele é capaz de mobilizar o capital. Então, eu, por exemplo, posso ter uma empresa e mobilizar o capital de uma outra pessoa. Um dos vídeos eu vou fazer só sobre exemplos, para a gente conseguir discutir, para a gente ter uma visão um pouco melhor, né, de quem são os tipos de empreendedores. Agora a gente vai discutir um pouco a respeito desse conceito, mas sobre empreendedorismo a gente poderia falar por várias e várias aulas. Eu gosto muito de empreender, eu tenho esse perfil, eu tenho um pouco de dificuldade, na verdade, de trabalhar com o horário das 8 às 18, sentado numa cadeira, para mim isso é um pouco complicado. Então, a gente vai discutir a respeito, né, desses perfis empreendedores. E o primeiro perfil que eu quero discutir com vocês é o empreendedor cívico. O que é o empreendedor cívico? Então, antes da gente entrar aqui nos tipos, né, de empreendedores, a gente precisa deixar claro que o empreendedor ele é uma pessoa comum, né? Ele se diferencia das outras pessoas porque ele abre mão, ele não abre mão da ideia de melhorar de vida e ele acredita que ele é capaz de fazer isso. Então, na verdade, o empreendedor, ele é movido por um sonho. Ele tem um sonho, ele vai atrás, ele acredita que vai dar certo, que ele é capaz, e é isso aí. Então, na maioria das vezes, o empreendedor, ele tem um perfil um pouco mais inquieto, porque ele não se conforma com o lugar que ele está. Ele não aceita, então ele precisa desse perfil mais ativo, até para ele ter sempre geração de renda, né? Porque muitas vezes muitas vezes não, o empreendedorismo, ele depende de clientes. Então, se você se acomoda, você vai passar fome. É bem simples. Então, a capacidade de ser ativo perante as oportunidades, esta é uma característica do empreendedor, beleza? Então, o primeiro tipo que a gente vai ver de empreendedor é o empreendedor cívico. O que é o empreendedor cívico? Bom, primeiro a gente precisa entender o que significa cívico.
Cívico significa cidadão que atua em benefício da comunidade ou do país, que promove o desenvolvimento comunitário. Então, quando a gente fala de um empreendedor cívico, a gente precisa entender que ele é um tecelão. Como assim? Ele se conecta em relação a diversos aspectos da vida na sociedade, na comunidade, tecendo uma rede social que promove o desenvolvimento. Então, ele não se satisfaz em fazer apenas, mas ele consegue motivar e reunir pessoas que também vão fazer. Então, ao descobrir essa capacidade, ele consegue convergir e estimular outros a cooperar com a ideia dele. Então, ele faz, mas ele também consegue liderar outros a fazer também. E ele mobiliza mentes, mobiliza corações, ele consegue realmente falar o coração das pessoas, ele consegue trazer aquela mudança que a sociedade precisa. Então, esse é o empreendedor cívico, beleza? Ele gera nos outros o sonho que está dentro dele. Então, ele é um cidadão parlamentar, magistrado, do gestor público, ele pode ser um empresário, pode ser um cooperado, pode ser um trabalhador técnico, um sindicalista ou um estudante. Não tem um perfil específico. Ele pode pertencer a qualquer classe social, desempenhando qualquer profissão. E ele pode ser homem ou mulher. Mulheres e homens de todas as classes sociais, as mais diversas profissões, estão agindo como empreendedores cívicos no país. E, na verdade, existe uma falta, né, desse tipo de empreendedor, porque eles são animados, são entusiastas, e o Brasil precisa de mais pessoas assim, de mais empreendedores cívicos. E aí, gente, a gente também tem um outro tipo de empreendedor, que é o empreendedor social. E o que a gente tem aí do empreendedor social? Bom, chama-se de empreendedorismo social o conjunto de ações que visa a melhoria da sociedade, em que os empreendedores lançam mão das ideias que conduzem a resultados positivos dentro de uma sociedade, promovendo medidas e estratégias que tenham esse retorno social e um ambiente positivo ao seu redor. Empreendedores sociais, eles buscam implantar nas comunidades práticas sustentáveis que possam conciliar avanços tecnológicos e outros progressos, com um meio ambiente saudável e boa condição para todos. Então, ele está preocupado com a sociedade. E ele implanta melhorias, ele tem ideias, ele é um motivador social. O empreendedorismo social, ele tem na sociedade um importante papel, porque o seu principal eixo de atuação é a sociedade em si, né? Então, ele aposta muito mais na cooperação do que na competição. Ele não é aquele empreendedor que quer ser o primeiro do mercado e tudo mais, não. Ele quer resultados daquilo que ele está fazendo. Né? Ele quer conseguir quantificar, ele quer conseguir que as pessoas cooperem entre si e que todos consigam colher um bom fruto daquilo que ele está propondo. Então, as principais características que a gente pode ter aí do empreendedorismo social são as relações de solidariedade, a promoção de parcerias, para, por exemplo, promover ações sociais, ação em prol de uma ONG, por exemplo. Então, agentes desse tipo de empreendedorismo, muitas vezes são os próprios membros da sociedade, que aí eles se organizam, se alinham a setor. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de conhecer chefe de bairro, né? Eles poderiam ser considerados um empreendedor social, porque eles estão vendo ali o que o bairro precisa, o que a sociedade precisa, para eles conseguirem, de alguma forma, trazer melhorias. Aqui no Brasil não é muito comum um chefe de bairro, mas normalmente a gente vê isso em seriados americanos. Eu não sei se vocês já viram Todo Mundo Odeia o Chris. Lá tinha, né, o chefe do bairro e tudo mais. Hoje é mais fácil a gente ver síndico, mas acho que o síndico ele não entraria como um empreendedor social, neste caso que a gente está citando, de um bem da sociedade, mas ele seria alguém que precisa, um líder, né, um empreendedor ali que precisa promover o bem de todos. Então, seria algo nesse aspecto mais voltado para a sociedade. Então, esse seria o empreendedor social. Ele se preocupa com a sociedade e ele está ligado às ações sociais. E aí, gente, para que eu consiga ser um empreendedor social bem-sucedido, existem alguns pontos
que o empreendedor social ele se atenta, ele se apega a isso, porque isso é que conduz o estilo dele de empreender. Essas são as motivações do empreendedor social. Quais são as motivações, né? Ele investe e preserva a cultura local. Ele propicia novas formas de inclusão social. Então, vocês já devem ter visto projetos sociais de bairros, projetos sociais para viúvas. Então, situações como essa, onde existe um empreendedorismo social como um bem da sociedade em si, a gente pode classificar nesse tipo de empreendedorismo. Outra coisa, ele incentiva atitudes responsáveis e atitudes éticas. Ele cria oportunidade de trabalho em renda. Então, ele pode, por exemplo, gerar um trabalho social que gere renda. Como eu falei, por exemplo, eu posso desenvolver um curso para artesãs viúvas. E aí lá eu vou ensinar elas a bordarem, fazer artesanato, e a gente vai promover feirinhas, e a gente vai vender tudo isso e vai gerar renda. Eu estou sendo uma empreendedora social, porque com o meu empreendedorismo, eu estou contribuindo para a sociedade de alguma forma. Então, com isso, eu estou sendo uma empreendedora social. O próximo empreendedor que a gente vai ver é um empreendedor político. Esse tipo de empreendedor, eles podem estar posicionados em qualquer lugar na comunidade política. Então, eles podem atuar tanto dentro quanto fora do governo. E o que são empreendedores políticos? São empreendedores que investem nos seus recursos, seja ele tempo, seja energia, seja reputação, sejam recursos financeiros, na defesa de determinadas propostas com base numa expectativa do quê? De ganhos futuros. Então, ele é responsável pelas articulações convenientes à execução de um projeto. Então, ele interage com diversos segmentos e facilita a regulação dos conflitos, o que favorece a mudança na relação entre as pessoas de uma organização ou sociedade. Então, ele está ali como intermediador. Então, esse seria o empreendedor político. Então, ele vai investir um recurso, seja não necessariamente um capital financeiro, mas ele espera um retorno e ele age ali, então, sendo o intermediador. Beleza? Então, vamos para o nosso próximo vídeo. Esses são os tipos de empreendedores, espero que tenha ficado claro. Eu vou trazer mais exemplos, mas por enquanto é isso aí. Então, vamos lá, próximo vídeo.